Olá, servidora, aposentada e pensionista de Barueri, sou a professora Lília Rampazzo, conselheira fiscal eleita por vocês. Estou aqui para comentar a nota de esclarecimento do IPRESB frente à Lei Complementar 603 de 25, que foi aquela lei que confiscou aposentadorias e alguns direitos de nós, servidores. Hoje, segunda-feira, dia 15 de dezembro, 3h30 da manhã, estamos aqui, então, para fazer esse bate-papo. O IPRESB começa a sua nota dizendo que elabora essa nota cumprindo seu dever de transparência e buscando ali refutar alegações de confisco ou de prejuízo aos segurados. Então vamos lá. IPRESB, se você quisesse de fato cumprir o seu dever de transparência, você deveria ter expedido a minuta desta lei para os conselhos administrativo e fiscal e para os segurados, para que pudesse ser discutidos com os maiores interessados pelos reflexos dessa lei. E isso não aconteceu. Ficamos cientes desta lei depois dela ter sido aprovada na Câmara numa manobra ali de uma comissão secreta que foi constituída para esse fim. Bom, fala-se também de que as alegações de confisco, elas não procedem. Como não procede? Se hoje um aposentado que ganha até o teto do INSS não paga absolutamente nada a mais por esta aposentadoria, com a publicação dessa lei, criou-se mais duas novas alíquotas, uma de 12% e uma de 14%. Assunto esse que, inclusive, já tem sido discutido no STF há alguns anos e o STF já fez maioria, ou seja, é uma questão aí de meses para isso ser derrubado. Barueri está indo na contramão e se mostra desatualizado com as questões jurídicas no âmbito previdenciário. E fala que vai refutar a ideia de prejuízo aos segurados. Como não tem prejuízo? Você vai confiscar de 12% a 14%, a depender do salário do segurado, e ainda, se esse servidor morrer, você vai ali reduzir uma pensão que antes era de 100%, a viúva e seus dependentes, para uma cota de 50% familiar, mais 10% por dependente. E se esse dependente deixar de ser dependente, porque vier, de repente, a maioridade, a viúva ou o viúvo não vai ter essa parcela que anteriormente era revertida para o cômputo do seu sustento familiar. Ou seja, esta brincadeira aí, nem o servidor não pode morrer em paz, porque vai deixar sua família desamparada com cerca de 40% a menos dos seus vencimentos de aposento de benefício ali para o sustento. Uma vergonha. Na nota, o IPRESB continua dizendo que todas essas medidas, elas cumprem atingir o imperativo legal de atendimento a algumas exigências ali do Ministério de Previdência Social e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ora, desde a publicação da reforma da Previdência em 2019, Tribunal de Contas e Ministério da Previdência sugerem ao Instituto, não só ao nosso, como a todos do Brasil, que se adequem a essa emenda, porque a ideia é unificar as regras em todo o Brasil. Mas só que essa é uma sugestão e não uma imposição, até porque todas as medidas que foram obrigadas a serem feitas, o IPRESB já adotou. Imposição de alíquotas progressivas, porque se vocês bem lembram, alguns anos atrás era 11% que o servidor contribuía. Depois passou-se a ser de 7,5% a 14% e mais recentemente de 7,5% a 16,5%. Então, as medidas foram adotadas. E esta lei perversa atualmente publicada não tem nada a ver com essas exigências de Tribunal de Contas ou Ministério da Previdência. Aí está tentando justificar o injustificado. Coloca-se também que essas medidas, elas são essenciais e responsáveis para garantir a solvência do Instituto na resolução de um problema histórico. Realmente, isso é verdade. Há um problema histórico no município de Barueri. Os governos agem de maneira irresponsável, adotam-se medidas como, por exemplo, renúncia de receitas ou movimentação de carreiras,
e não dá contrapartida para o Instituto de Previdência. E daí ele fica deficitário. Então, realmente, se medidas essenciais precisam ser adotadas para permitir a melhor solvência, a liquidez e a saúde do Instituto, elas devem ser tomadas. Mas não deve ser à custa do servidor, porque quem gerou esse déficit e todos esses problemas que futuramente virão foi o Executivo Municipal e não o servidor. Fala-se também que, por conta disso, a administração agiu com a máxima prudência e a estratégia. Realmente, foram extremamente estrategistas. Compuseram uma comissão secreta, da qual manteve em sigilo toda a construção dessa lei, apresentaram a lei na terça-feira passada, dia 9 de dezembro, na Câmara. Um vereador foi lá, imediatamente pediu a urgência desse projeto de lei na votação. Todos, de repente, votaram sem sequer ter se apropriado da lei, questionado ou feito alguma fala em relação a ela, e por unanimidade ela foi aprovada. E se isso não bastasse, 3, 4 dias depois, sancionada e publicada. Então, de fato, a estratégia para tentar passar despercebido pelos servidores foi muito eficaz. Mas, nesse meio do caminho, o presidente chamou as presidentes do conselho para informar: olha, aprovou uma lei lá na terça, que é importante vocês saberem. Mas só que ele esqueceu de falar que isso daí teria que ser visto antes, e não depois da lei estar morta, né? Mas vamos continuar. Fala-se também que foi um ajuste cirúrgico e pontual. E eu sinto, não sei se é uma ameaça velada, ou é uma revelação de intenção, do qual ele fala: olha, tudo isso foi feito, em outras palavras, para que outras medidas mais severas não fossem adotadas, como, por exemplo, a alteração da idade mínima. Eu vou te contar, servidor, no fundo, desde 2020, tenta-se uma reforma completa aqui. Você deve se lembrar lá no passado, quando passou pelos conselhos de administração e fiscal a discussão de que viria a reforma, nós divulgamos isso para os servidores, causou uma comoção ali com todo mundo e, por pressão popular, houve um recuo e a reforma não existiu. No entanto, dessa vez eles foram silenciosos, estratégicos e de fato tem funcionado, né? Então, nesse ponto eles acertaram. Coloca-se também nesta nota que está se fazendo uma justiça social e equidade. Vamos verificar o que eles consideram como justiça social? Eles colocam que haverá uma isenção total das contribuições previdenciárias para aposentados e pensionistas que recebem até R$ 2.793,89. Espera aí, de que justiça social será que está sendo falada? Porque antes, até 8.157, ninguém pagava nada. Agora, a partir de R$ 2.793, vai se pagar 12 ou 14%. A justiça que eles se referem é que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis também devem contribuir depois de ter contribuído uma vida toda. De que igualdade será que estamos falando? O que será que entende por justiça social? Porque isso, para mim, está mais para uma injustiça social do que justiça. Mas vamos prosseguir na nota. No parágrafo seguinte, ele tenta justificar a lei falando que Barueri já aporta 80 milhões por ano e que para o ano de 2026 seriam necessários 143 milhões anuais ali para fazer frente ao déficit que ela gerou, né? Mas só que não é justo isso para uma prefeitura que ganha 6 bilhões e meio de orçamento para 2026 ter que desembolsar 143 milhões para suprir um déficit por ela gerado. Não é justo. Então a gente vai fazer uma medida. Qual é essa medida estratégica, inteligente que criaram? Bom, a gente faz os aposentados contribuírem com 12 a 14%, estabelece ali a lei da viúva,
que dá uma ceifada em quase metade da pensão. Temos aí a prefeitura de 80 milhões, passa a contribuir 104 milhões. Olha que economia boa. Mas só esquece de dizer que da onde vem então os outros milhões para chegar ali próximo ao 143? Você, aposentado e pensionista que vai pagar, você que recebe ali de 2.793 até 8.157, vai pagar de 12 a 14%. Os 35 milhões vêm daí. Agora eu fiquei confusa. Não se falava em justiça social e equidade? Nós temos uma cidade que cresce 12% o orçamento de um ano para o outro, passa a ser 6 bilhões e meio e não pode arcar com 63 milhões a mais do que já paga frente a um déficit que você criou. Ao contrário disso, você joga para aposentados e pensionistas pagarem 35 milhões, porque é essa a economia dessa perversa lei, porque a gente tem que proteger uma cidade bilionária. Então, de um lado, a gente tem cidade bilionária e um aposentado miserável. É muito desproporcional. E de justiça social não tem nada. Enfim, a nota continua falando a respeito dos avanços sociais e cita ali a questão da formalização da aposentadoria especial das pessoas com deficiência. São, de fato, isso é um avanço, mas ele só esquece de contar que não foi vontade política isso, não. Isso daí foi um servidor que entrou na justiça e ganhou. E ao ganhar, veio a imposição ao município de regulamentar a aposentadoria, porque quando ele pediu no IPRESB foi negado lá, negado em fase de recurso, e ele teve que buscar pagando do seu bolso o seu direito na justiça. E quando ele ganhou um benefício que era para todos, foram lá e colocaram os jabutis no meio, confiscando a aposentadoria dos mais vulneráveis. Afinal, quem vai dar voz aos aposentados e pensionistas são as pessoas mais vulneráveis. Muitas vezes eles nem sabem que vão sofrer isso, vão perceber isso lá em abril, quando a lei vai ter os seus efeitos ali colocados. É de uma perversidade sem tamanho o que foi feito com esses servidores. E ainda na continuidade, ele coloca que houve uma adequação da pensão por morte. Sabe qual é a adequação? Se você morre hoje, seu viúvo ou sua viúva, que antes receberia 100%, vai receber 50% mais uma cota de 10% por dependente. Não sei que vantagem é essa. Acrescenta ainda que não se pensou em mexer nos 12 mil servidores da ativa. Isso, ó, é legal. Mas só que esqueceu de dizer que esses 12 mil servidores da ativa virarão 12 mil servidores aposentados no futuro e vão pagar a conta que hoje não pagam. Então, estão de brincadeira com a nossa cara escrevendo essas coisas. Acho que de toda essa nota que foi feita pelo IPRESB, ele acertou só numa informação, de que o Instituto ele tem 4,2 bilhões em caixa. Porque de resto, tendo a discordar. Enfim, estamos num momento em que sindicatos estão lutando ali a favor, sindicatos e associações unidos lutando ali em prol dos servidores, dos aposentados, porque de fato a manobra que foi feita, ela persegue, ela maltrata, ela confisca direitos e ela é lesiva a todo servidor. E eu espero, prefeito Beto, que você repense e revogue essa lei 603. Barueri é grandiosa, ela tem capacidade econômica, financeira para arcar com esse déficit. Até hoje, Barueri não sofreu prejuízo algum por estar deficitário, nunca deixou de receber um repasse, nunca teve seu certificado de regularidade previdenciária suspensa. Então, para que jogar essa conta para o servidor? Não há necessidade. Repense esse caso, revise, revogue essa lei, traga a discussão para os conselhos e segurados, não faça isso às escondidas, isso é muito feio, prefeito. Você foi eleito com voto de muitos servidores e agora está traindo eles, isso não é correto. Contamos com o seu bom senso, que você repense e revogue essa lei. Muito obrigada e boa noite, bom dia.